tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar como fazer luva com reutilização de jeans. Você pode aproveitar essa ideia e fazer um kit para presentear junto com o avental. Aí você pode fazer para presentear alguém ou para vender aí no seu ateliê, para kit masculino, para aquele kit para churrasco, sabe? Luva e avental. Para homens, né? Ou também você pode fazer kit para cozinha. Aí você pode fazer a versão masculina e a versão feminina. Fica a dica aí para você, tá bom? Então vamos assistir a aula para poder aprender? Bora! Para fazer o molde, eu peguei 2 folhas A4, colei. Aí você vai posicionar a sua mão dessa forma e vai marcar assim, ó, essa medida que tem assim dessa parte da mão. Aí eu tracei uma reta, dá mais ou menos 8 centímetros. Aí você aumenta 1 centímetro para a margem da costura. E a partir dessa medida você vai posicionar o seu pulso. A partir daí você vai medir a sua luva. Aí posiciona a sua mão mais ou menos no meio aí, distribuindo, no meio do papel. O dedo a gente coloca um pouquinho mais pra cima porque a gente pega a luva com o dedo pra cima, a gente não pega com o dedo aberto. Então mais ou menos desse ossinho aí, você vai seguir uma linha reta, mais ou menos. Porque aí a luva ela vai descer. Tá uma margenzinha de meio centímetro em relação à medida do meu dedo. Aí você vai contornando assim, ó, mais ou menos o formato aí do seu dedo, seguindo o contorno. Aí nessa parte aí da volta, eu deixei um espacinho, ó, de um dedo mais ou menos. Aí você vai seguindo o contorno. Nesse caso aí, ó, você não precisa fechar tanto a mão igual eu fechei, não. Pode deixar o dedo assim, confortável, sabe? De forma que você estica a mão assim. Aí vai contornando de forma que pegue lá na altura do dedo maior. Aí você vai e segue até assim a volta, seguindo a altura do dedo maior. Aí na lateral, ó, você vai seguindo também, fazendo contorno. Desse lado eu fui descendo, já deixando um contorno um pouquinho mais folgado, 1 centímetro. Aí vai descendo assim até essa marcação, aí eu reforcei para você visualizar melhor. Então aí você vai seguindo, ó, mais reto para baixo. Tá vendo que a minha luva tava dando uma inclinada para dentro? Eu deixei ela mais retinha em relação à parte de cima. Aí fui descendo e do outro lado também. Agora a gente vai deixar folga na luva, de vestibilidade e de margem de costura. Você vai marcando pontilhados nessa lateral do dedo, aumentando 3 centímetros, até lá na parte de cima assim do dedo. Quando chegar nessa lateral, nessa volta aí do dedo, você não vai aumentar, você vai matando assim, porque senão nessa parte não vai ficar curvado direito para costurar, então você só aumenta para a lateral. Nessa parte de cima, assim, dos dedos maiores, você vai aumentar 3 centímetros. Aí você pega por esse lado aí que não aumentou, vai fazendo um contorno até lá em cima, dando essa volta. Para a lateral aí, você vai aumentar 4 centímetros. Então, lá de cima, você vai fazendo pontilhados descendo para aumentar os 4 centímetros. Precisa ela ficar bem maiorzinha assim, porque o jeans é grosso, aí tem a parte também da estrutura. Então, na hora de desvirar, fica um pouco difícil. Então, precisa ser bem mais folgadinho para poder fazer essas costuras. Aí, você vai fazendo um pontilhado até o final. Aí, você contorna esse pontilhado. E aí, nessa parte de baixo, eu diminuí meio centímetro dos dois lados para não ficar tão aberto nessa parte de baixo que não tem necessidade. E fui matando assim, mais ou menos, depois que acaba o dedo assim, fechando, para poder diminuir esses meio centímetro. E é só cortar o seu molde. Para fazer a luva, eu vou usar uma calça feminina, ó, cintura baixa, com elasticidade. Você também pode usar o jeans 100% algodão, não tem problema. Então, eu comecei descosturando entre as pernas aí e também descosturei o bolso. Então, eu vou jogar a calça assim, ó, juntando o cós, ó, jogando assim, ó, pro lado para esticar. Tem que alinhar essa parte aí do cós, ó, alfinetei para poder bater certo e você estica assim a perna da calça para poder, ela vai mais assim pro lado a costura, tá vendo? Vai ficar para cima.
posicionei o molde assim por cima, ó. Tá vendo que o polegar eu posicionei desse jeito, ó, pro meio da calça e pra lateral a parte maior do molde. Então você vai contornando em volta. Eu dei uma cortada assim, ó, só na parte de cima e depois contornei para poder cortar o resto. Então, depois que você cortar, você vai abrir assim, vai posicionar dessa forma, ó, jeans com jeans, e cortar a outra luva, se você for fazer duas, né? No meu caso, eu fiz duas. E para fazer o forro, eu fiz com a própria perna de calça mesmo, porque esse é um jeans bem fininho. Aí, nessa parte aí de cima, você vai deixar uma margenzinha de 1 centímetro e o restante é igual. Você corta em toda a volta com a mesma medida. Para fazer a estrutura, eu vou usar feltro. Aí eu vou colocar 2 camadas. Eu achei que 2 camadas fica bom. Você pode usar também manta acrílica, o que você tiver aí. Aí você vai posicionar por cima, desse jeito. E vai costurar bem nessa parte de baixo do cós. E costurar em toda a volta, bem na pontinha mesmo, para fixar o jeans aí no feltro. E eu fechei também o bolso, né? Porque senão vai ficar abrindo pra dentro pra quê? Ninguém vai usar. Aí eu cortei em toda a volta aí, tirando o excesso. Ó, tá vendo como que eu costurei no cós? Bem aí próximo. E cortei em toda a volta aí, bem rente ao jeans. Eu fiz uma marcação de 1 centímetro nessa parte do forro, para eu poder me guiar para jogar o outro jeans assim por cima, ó, e costurar o cós por cima. É só passar a costura por cima da costura que já tem no cós. Então, passei o pontinho reto aí por cima, aí fui me guiando pela marcação. Essa máquina aí, pessoal, é a minha máquina industrial, que é a Sansei MQ4. Tem resenha dela já aqui no canal. Ela é lá da Hipermac, também tem cupom de desconto. Eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. Agora você vai jogar assim por cima, ó, jeans com jeans, parte de fora com parte de fora, forro com forro. Então, você vai costurar quase em toda a volta. Vai deixar uma abertura aí nessa parte mais reta, tá vendo? Logo depois aí que passa o cós, nessa parte do forro. Uns 6 dedinhos tá bom. E termina a costura em volta aí também. Se você for usar a máquina doméstica, martela essas partes mais grossas. Troca a agulha para uma agulha 18. Aí você tem que se guiar nessa parte do cós. Eu comecei por aí a costura, para poder deixar bem alinhadinho, bater cós com cós, para ficar bem bonitinho o acabamento. Deixei uma margem de costura de 1 centímetro e eu vou fazendo um retrocesso bem assim nessas partes mais grossas, tá? Para deixar a costura mais resistente, ó. Pulei a parte aí da abertura, fui fazendo em volta. Às vezes fica um lado maior do que o outro, isso é normal, jeans reutilizado. Aí você vai fazendo aí na parte que tá menor e fazendo a volta, deixando a margem de costura de 1 centímetro. Aí eu tô usando essa função da máquina que é parada de agulha para baixo, eu acho ótimo, para essas partes mais arredondadas. E depois continuei a costura para o outro lado, ó, para a parte que faltou. Margem de costura de 1 centímetro. Aí fui costurando em volta, nessa parte aí do polegar, fazendo a volta. Aí faz esse contorno aí, ó, dessa parte do dedo. Vai girando o tecido e fazendo a costura. Depois eu até passei mais uma costura para reforçar, porque às vezes a gente acaba deixando alguma parte sem costurar, porque às vezes pode acontecer de um lado ficar maior do que o outro. Aí você vai ajeitando. Aí fui fazendo a volta nessa pontinha, ó, finalizo aí, ó, um pouquinho depois da abertura. Nessa parte aí do dedo, o que eu fiz? Eu dei uns piques para dar um arredondado, para poder contornar certinho, para desvirar. Antes de desvirar, dei alguns piques nessa volta do dedo. E também apare em toda a volta meio centímetro da costura, para melhorar na hora de desvirar, para não ficar com esse excesso grosso para dentro. Pela abertura você vai desvirar. Aí eu tô jogando toda essa parte de fora da luva.
Aí você coloca a mão assim por dentro para ir ajeitando essa parte da luva principal. Depois é só ir ajeitando com o dedo. Também pode usar uma tesoura. Para ajeitar essa voltinha aí do dedo, eu martelei. Se seu jeans for muito fino, coloca um tecido por cima e vai martelando para acomodar, para ajeitar. Aí desvira tudo certinho, ó, essa parte do forro, deixa bem ajeitadinho. E dobra aí meio centímetro para dentro e mais meio centímetro do outro lado e fecha. Meio centímetro porque foi aparado toda essa volta, tirado o excesso do tecido. Aí você vai passar uma costura reta de 1 centímetro bem na pontinha, só para fechar. Joga todo esse forro para dentro. Aí nessa parte do dedo, você joga ele para dentro antes, para você encaixar lá dentro. E tá pronta a luva. Eu fiz um par de cada. Essa eu fiz com jeans com elasticidade, ó, ficou assim. Essa parte do passador do cinto, ó, já serve para pendurar. Coloquei a etiquetinha na hora que eu costurei. Tá fechado aí esse bolso. Ó, ficou ótimo. E fiz essa também com jeans 100% algodão, era uma saia. Essa eu fiz um pouquinho mais larguinha, com as medidas corretas que eu passei. E o forro por dentro, também usei jeans com elasticidade, um jeans bem fininho. Me conta aí se você gostou, se você vai fazer. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!